Olá pessoal, eu sou o Alex e este é o Animal Narrado, canal onde você descobre curiosidades fascinantes sobre o mundo selvagem, de uma forma descontraída e envolvente. Hoje, vamos falar sobre um pássaro que todo mundo conhece, mas poucos sabem realmente como ele se espalhou pelo mundo e se tornou um dos mais adaptáveis de todos os tempos. O pardal, também conhecido como pássaro domésticos. Você já deve ter visto um desses pequenos em algum canto por aí, mas já se perguntou como eles acabaram dominando cidades inteiras? A jornada desse pequeno aventureiro é cheia de surpresas. E eu vou te contar tudo agora, com aquele toque divertido que só o Animal Narrado traz. Então se acomode e bora conhecer a história do pardal. Nossa história começa na Eurásia, há milhares de anos. Originários do que conhecemos hoje como Médio Oriente, esses pássaros começaram a se aproximar dos humanos quando perceberam que nossa presença significava uma coisa muito interessante: comida fácil. Com o crescimento da agricultura, eles descobriram que os grãos deixados para trás eram uma verdadeira mina de ouro. O pardal foi, sem dúvida, um dos primeiros aproveitadores do ser humano, e esse relacionamento de parasitismo e conveniência os ajudou a prosperar. Agora, como foi que esses passarinhos pequenos e cheios de vida se espalharam para o resto do mundo? Bem, eles simplesmente pegaram carona com a gente. Nos navios, nas migrações e nas grandes descobertas geográficas, o pardal seguiu junto com o homem. No século XIX, por exemplo, eles foram intencionalmente introduzidos na América do Norte, mais precisamente em Nova York. Alguns entusiastas da época pensaram: "Ei, que tal trazer um pedacinho da Europa para cá? Vamos introduzir alguns pardais." E assim fizeram. Em pouco tempo, esses pardais não só se adaptaram ao novo ambiente, como também colonizaram a América do Norte inteira. E claro, não podemos esquecer o Brasil. Por volta de 1903, o então prefeito do Rio de Janeiro, Francisco Pereira Passos, autorizou a soltura de pardais exóticos vindos de Portugal. A ideia era ajudar no controle de pragas e trazer um pouco do charme europeu para a capital carioca. Mal sabiam eles que o pardal se tornaria um morador permanente em praticamente todas as cidades brasileiras. Desde então, o pássaro doméstico se espalhou por todo o território nacional, fazendo do Brasil mais uma de suas moradas. O sucesso da espécie é tão impressionante que, onde quer que o homem vá, o pardal vai junto. América do Sul, Austrália, África. Não há limites para esses pequenos aventureiros. Embora o pássaro doméstico seja o mais famoso, existem outros primos da mesma família. Espécies como o pardal do Japão sermontanus, que, como o nome sugere, é mais comum nas regiões asiáticas, e o pardal do Saara, Passer simplex, uma versão mais adaptada para viver em climas desérticos. Existem cerca de 43 espécies de pardais pelo mundo. Cada uma dessas espécies tem sua própria história de colonização e adaptação, mas nenhuma é tão onipresente quanto o nosso amigo domésticos. Os pardais são onívoros, o que significa que eles comem praticamente de tudo: grãos, sementes, insetos e até migalhas de pão jogadas na calçada. Nas cidades, eles se aproveitam dos restos que deixamos para trás, mas em áreas mais naturais, eles se alimentam de pequenos insetos, o que ajuda no controle de pragas. Então, além de companheiros, são também nossos pequenos aliados. E onde eles vivem? Bem, a resposta é: em qualquer lugar onde possam encontrar abrigo e comida. Telhados, galhos de árvores, calhas de edifícios. Para o pardal, um lugar seguro é onde ele possa fazer seu ninho e criar seus filhotes sem ser incomodado. Quando falamos de reprodução, o pardal não é nada modesto. Em áreas urbanas, eles podem reproduzir-se várias vezes ao ano, geralmente produzindo entre 3 a 7 ovos por ninhada. O casal é bastante colaborativo, com ambos os pais dividindo as responsabilidades de incubação e alimentação dos filhotes.
Esse ciclo de reprodução rápido e eficiente foi uma das chaves do sucesso dessa espécie. Mas nem tudo são flores para o pardal. Eles têm vários inimigos naturais. Predadores como gaviões, gatos domésticos e até algumas espécies de corujas podem capturá-los facilmente. No entanto, nas cidades, o maior perigo pode vir de outro lado: a diminuição de áreas verdes e o uso excessivo de pesticidas, que reduzem a disponibilidade de alimentos naturais para essas aves. Agora, algumas curiosidades para dar um toque de diversão. Você sabia que os pardais podem imitar sons? Isso mesmo, embora não sejam grandes cantores como os canários ou rouxinóis, eles conseguem reproduzir alguns sons urbanos. Já foi observado pardal tentando imitar o som de alarmes de carro. Isso só mostra o quão adaptável e curioso ele é. Outra curiosidade interessante é a forma como eles se banham. Em dias de sol, eles adoram rolar na terra ou areia para se livrar de parasitas. Esse banho de pó é uma cena comum em parques e praças. Hoje em dia, os pardais são encontrados em todos os continentes, exceto na Antártica. Sim, eles estão basicamente em toda parte, desde pequenos vilarejos na Índia até grandes metrópoles como Nova York. Mas, curiosamente, em algumas cidades onde eles eram superabundantes, como Londres, eles têm desaparecido. O que está acontecendo? Nas últimas décadas, um fenômeno curioso tem ocorrido. Em algumas cidades onde o pardal era rei, como Londres e Paris, sua população começou a cair drasticamente. Acredita-se que o aumento da poluição, a falta de áreas verdes e o uso excessivo de pesticidas tenham contribuído para essa queda. Além disso, com a urbanização cada vez mais densa, as oportunidades para construir ninhos diminuíram. Também há a hipótese de que a competição com outras aves urbanas, como os pombos, tenha colocado o pardal em desvantagem. Apesar de tudo isso, o pardal ainda é considerado uma espécie de preocupação menor pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN. Mas sua queda em algumas áreas serve como um alerta. O que acontece com o pardal pode ser um reflexo de como o ambiente urbano está se tornando cada vez mais hostil para muitas outras espécies. Quem diria que um dia, um dos pássaros mais comuns do mundo precisaria de nossa atenção? O pardal, com sua história de sucesso, adaptação e aventura, nos mostra o quão conectadas as espécies podem estar ao nosso modo de vida. Ele prosperou por séculos graças à sua habilidade de viver ao nosso lado, mas também está nos mostrando que até os mais comuns podem estar em perigo se não prestarmos atenção. E agora, que tal ajudar esses pequenos aventureiros espalhando conhecimento? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que mais te surpreendeu sobre o pardal. Seu apoio é fundamental para continuar trazendo mais histórias fascinantes aqui no Animal Narrado. Até a próxima!